Eu espero que, de onde quer que você esteja me assistindo, esteja se sentindo minimamente seguro. Que, afinal, atualmente a palavra segurança perdeu seu sentido em nosso país. Isso não se restringe somente às grandes cidades, como a nossa aqui, São Paulo, como o Rio de Janeiro, sei lá. Dos quase 6 mil municípios brasileiros, a cidade, por exemplo, de Simões Filho, lá na Bahia, é a mais violenta do país. Entre 2010 e 2012, o município somou 126 mortes por arma de fogo para cada 100 mil habitantes. Isso é uma maluquice. Então, e os números continuam assustadores. A PM de São Paulo matou 12 pessoas por semana esse ano. Os arrastões, num lugar que chamam de Morumbi, que não é Morumbi, que é Vila Sônia, Vila Suzana, qual é o outro lá? Vila Andrade, que é em volta, que o Morumbi hoje ele vai até Itapecerica da Serra, quer dizer, então é o maior bairro do planeta, não é Morumbi, mas aqueles arrastões ali perto da Giovanni Gronchi, ali em Paraisópolis, estão sendo sequenciais, fazendo o ato de ir e vir uma tremenda tortura. E os roubos a banco tiveram alta de 19,3%. No acumulado do ano, também é estarrecedor o número de chacinas aqui no estado de São Paulo. Até o final de setembro foram 15, com 62 mortes, em que a polícia tem esclarecido apenas uma em cada 4 delas. Bom, e diante dessas revelações, quem em sã consciência consegue transitar tranquilamente, livre de perigos e incertezas, sei lá, e assegurado de que danos ou riscos não acontecerão? Há muito o que temer. Bom, a partir de agora nós vamos falar sobre a segurança pública no nosso país e ouvir as respostas para o medo que nos ameaça todos os dias e por todos os lados. Está no ar mais uma edição do quadro sobre o debate aqui na situação do Brasil em 20 minutos. E para tanto recebemos o apresentador do Jornal da Gazeta, meu brother, comentarista político da TV Gazeta, que farão suas observações sobre os esclarecimentos trazidos por esse especialista. Porque ele é advogado, ele é consultor jurídico e atualmente exerce o cargo de secretário de Justiça, de Segurança aqui da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Eu estou recebendo meu brother Rodolfo Gamberini, impecável. Meu brother Zé Limone Pinto, que já perguntei para ele se não tem medo de morrer. Minha mulher está preocupadíssima com ele, inclusive, por causa disso. E Alexandre de Moraes, que eu tive o prazer de conhecer agora e trabalha com meu querido amigo. Muito obrigado por ter vindo, secretário. Obrigado, Lúcio. Bom, vamos começar só explicando o seguinte. Nós teremos 20 minutos rodando pelo relógio a partir de agora. Pode começar. Bom, saiu uma nova versão sobre os homicídios, não diria homicídios, pelas mortes praticadas pela PM. Os números não batem e o governo nega manobra nas estatísticas, já que são praticados em horário de folga, né, dos policiais. São ou não são contabilizados isso como homicídios? Bem, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Veja, não saiu nenhuma versão nova. Tá. Quem colocou que é nova versão é uma invenção, uma mentira, eu diria até uma calúnia, que se não se retratar vai ser processado, do jornalista. Nós temos um critério desde 2001 até hoje, até 2015. O critério do Estado de São Paulo é o critério do Escritório contra Drogas e Crimes da ONU, então é o critério internacional, que não contabiliza, porque não deve contabilizar realmente, não contabiliza como homicídio as mortes legítimas praticadas por policiais. O que é uma morte legítima praticada por policial, seja em serviço, seja em folga? Quando o policial está atuando como policial. Então o policial troca tiros com o bandido e mata o bandido. Isso não é homicídio. Há o boletim de ocorrência e excludente de ilicitude. Isso é desde 2001 até 2015, até o dia de hoje. São Paulo, nesses
15 anos, São Paulo conseguiu diminuir de 36, você dizia da cidade da Bahia, 135 homicídios por 100 mil habitantes. São Paulo tinha 35 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje, o estado de São Paulo é o único estado da federação que tem menos de 10, tem 9,12 homicídios por 100 mil habitantes. Eu li isso no Estadão. Não, agora, letalidade policial, ou seja, mortes legítimas praticadas por policiais, entram na letalidade. Mortes ilegítimas, você citou chacina, é homicídio. Policial abusa, executa, é homicídio. Policial em folga, briga, mata a mulher, é homicídio. Só não é contabilizado, como a ONU determina, só não é quando a morte, é difícil dizer uma morte legítima, mas morte legítima no sentido de uma excludente, legítima defesa, de terceiro, alguém entra. Nós tivemos agora recentemente, 2 semanas, num supermercado, para roubar. Havia um policial em folga, o policial, para evitar o roubo, matou um dos criminosos. Isso não é homicídio? Secretário, o senhor fala em morte legítima, mas é impressionante a pontaria da polícia de São Paulo. Porque nos confrontos com criminosos, não se vê tiro em carro, não se vê tiro em policial e sempre os policiais acertam as vítimas ou os acusados, os suspeitos. O senhor não acha que a polícia forja muito esses números? O senhor mesmo já descobriu casos. Não, veja, nós temos para cada homicídio, e aí homicídio é a questão ilícita, chacina, a questão de execução. Não é a morte no exercício do trabalho. Do trabalho. Então, para cada homicídio, o que nós fazemos? Nós prendemos o policial. Recentemente, eu pessoalmente me envolvi nisso, prendemos 7 policiais que participaram da chacina de Osasco, prendemos recentemente também 14 policiais da Rota. Então, um policial que pratica um homicídio, ele é um bandido com farda, e nós vamos expulsar. Agora, o policial que no exercício do dever, defendendo a sociedade, ele acaba matando alguém, ele está no exercício do dever. E, com todo respeito, não é verdade que a pontaria é tão precisa assim, porque para cada um confronto onde há morte, há 18 confrontos com ferimentos. E nós tivemos... Não, 18 confrontos com ferimentos de vítimas. Perfeito. E nós tivemos aqui em São Paulo esse ano já 9 mortes de policiais. Nós tivemos policiais que ainda estão em coma com tiro de fuzil, porque o Brasil é o paraíso da droga e do fuzil, não há nenhuma fiscalização nas fronteiras, os fuzis vêm do leste europeu, vêm dos Estados Unidos, da Alemanha e entram aqui livremente. Nós estamos sofrendo tiros de fuzil, os policiais. Então, o que é importante colocar, para que toda a população saiba, nós não toleramos, o governador Geraldo Alckmin não tolera abuso policial. Agora, por que a população tem medo da polícia? Há uma estatística do Datafolha recente, 62%, salvo engano, da população brasileira tem medo. Imagina se não tivesse. Não, mas tem medo da polícia. Imagina se não tivesse o que já fazem de barbaridade. Não, mas por que a população tem medo da polícia? A polícia precisa ser inteligente, não violenta. Você tem total razão. Agora, nós temos, e a população não está errada, nós temos, por parte da população, uma justa desconfiança de todas as instituições. Mesmo com o medo, a desconfiança de 60% da polícia, a polícia ficou à frente do Congresso Nacional, ficou à frente dos partidos políticos, a polícia ficou à frente de várias instituições. Nós devemos, e isso é uma prioridade minha, uma obrigação minha como secretário da Segurança Pública, aproximar mais a polícia da população. Como? Como estamos fazendo esse ano, eu estou fazendo reunião com todos os CONSEGs, que são os Conselhos de Segurança dos bairros, na capital e no interior. Formado pela sociedade civil, para aproximar, para mostrar que é possível uma fórmula melhor de policiamento comunitário, como instalamos na USP, na cidade universitária, onde a população... ele não olhe para aquele policial como uma farda andando. Ela conhece o policial, saiba o nome do policial, confie no policial. Lá isso é um desafio. Já existe isso no Morumbi, não nos lugares que dizem que é Morumbi e que não é. No Morumbi já existe isso, tem policiais que frequentam minha casa, tocam campainha, eu conheço o nome, sei quem são, tomam um cafezinho, perguntam se precisa de alguma coisa e vão embora. Mas eles sabem que lá mora o Ronifon.
Sabem. Essa pesquisa da Datafolha chama atenção também por um outro lado que ninguém destacou, que é o seguinte: essa realidade tem 20 anos, pelo menos. Quer dizer, existe uma cultura do medo da polícia. O Rony teve uma reação, depois da pergunta do Rodolfo, que me faz lhe perguntar: esse medo da polícia é também uma forma que a polícia tem de se impor à população, ou realmente vocês acham que vocês têm que vencer esse medo da polícia para que a polícia colabore mais? Porque existe também uma cultura no Brasil da colaboração, até a Dilma andou explorando isso, que o dedo duro não pode ser... Da delação. Não pode, tem que ser desprezado e tal. Quer dizer, por que existe essa mentalidade tão longeva de 20 anos e que só sedimenta e aumenta do medo da população em relação a própria polícia não alimenta isso? Não acredito que seja a própria polícia, mas é cultural no Brasil. É algo cultural. Como você mesmo disse, em 20 anos é algo mais ou menos estável. Mais sedimentado. E um dado, Neumann, que é importante na pesquisa, veja, com uma diferença muito pequena, foi de 60% para 57%, 55%, o medo da polícia militar e da polícia civil. Só que, na verdade, a polícia civil não atua preventiva e ostensivamente. Esse medo, ele reflete uma desconfiança que a população tem das autoridades públicas. E, obviamente, uma autoridade pública armada, além da desconfiança, gera o receio. É um desafio muito grande nós aproximarmos, porque é muito importante, e você, quando colocou a questão de delator, é muito importante essa colaboração, a informação. Quando a sociedade ajuda, quando a população mostra onde está o bandido, onde é a biqueira, onde é isso, aquilo, a criminalidade, o índice de criminalidade cai bastante. Então, é um desafio nosso, nós estamos aproximando. Também, além da aproximação, a transparência é maior e a publicização no caso de punições. É importante, é duro punir, é duro cortar na própria carne, mas a população tem que saber que o policial que praticou crime, abuso, é expulso. Ô, secretário, uma coisa que me preocupa mais do que até essas estatísticas é uma estatística que mostra que chega a ser de mais de 90% o total de crimes não resolvidos. Aí não é só uma questão policial, é também uma questão judicial, que leva à discussão sobre o assunto que nos interessa, porque realmente a nossa insegurança se deve basicamente da impunidade. A impunidade em que o crime não é descoberto. Vemos, por exemplo, o problema da chacina, vocês já descobriram bastante policiais envolvidos, mas até agora vocês não conseguiram dar à população uma satisfação em relação àquela chacina lá de Osasco, que seja, para mim, por exemplo, que seja satisfatória. E então eu queria saber o seguinte: por que isso não se resolve isso? Por que a polícia não resolve mais crimes? Por que a polícia não é armada? Um em cada quatro é resolvido. Na verdade, não é um em cada quatro, chacina. Tá? Não, chacina não. Estou falando impunidade. Mas as chacinas aqui em São Paulo, nós temos uma resolução de chacinas em São Paulo, o DHPP tem no estado todo, a partir em um ano, entre 60% e 62%. Depois de um ano, 2 anos, nós chegamos a 75%, porque é um crime difícil de resolução, principalmente quando há polícia envolvida, porque sabe como praticar o crime. No caso de Osasco e Carapicuíba, Osasco e Barueri, nós resolvemos isso em menos de 2 meses. Nós já resolvemos, nós temos os veículos, os locais, já prendemos 7, prendemos mais um agora. Falta prender quantos? Já estamos cruzando, nós contabilizamos desde o início que teriam entre 10 e 12 participantes. Pelos nossos cálculos, até pelas características, entre 10 e 12. Todos policiais? Não, já tem um guarda civil. Nós estamos apurando o envolvimento de mais 2 guardas civis de Barueri, não de São Paulo, de Barueri. Então, nós resolvemos, é isso. Ou seja, essas assassinas são sempre de milícias, é isso? Não. Há muita porque a lógica da chacina, né? A lógica da assassina é você matar muita gente para ninguém saber quem é que realmente você queria matar, não é isso? A chacina, dificultar até saber a razão do crime. É que no estado de São Paulo, pela legislação, considera-se chacina mais de 3 homicídios
O mesmo homicídio lugar, múltiplo no mesmo local. Então, há muita chacina praticada por traficantes para briga de biqueira, briga de local. Agora, você tem total razão quando fala da questão da impunidade. A impunidade é o maior alimento do aumento de criminalidade. A criminalidade se alimenta da impunidade. E nós, infelizmente, no Brasil, nós temos uma legislação arcaica, uma legislação de 1940, isso do Código de Processo Penal, né, que gera uma lerdeza na investigação. A polícia realmente enxuga gelo? A polícia trabalha enxugando gelo. Prende a justiça só. Mas não é culpa da justiça também, é culpa da legislação. Vou dar um exemplo. Que é anacrônica mesmo. Concreto. Alguém que com fuzil pratica um roubo qualificado ameaçando as pessoas. Então, é roubo qualificado. A justiça sempre dá apenas 5 anos, 4 meses e 1 dia. Com 1/6, ou seja, 10 meses e pouco, ele já pode progredir para o regime semiaberto. Como não há vaga, vai para o regime aberto. Então, alguém que com fuzil pratica um roubo qualificado, ele fica 10 meses. Se ainda ficar lendo ou fazendo algum trabalho manual na prisão, fica 8, 7 meses. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Eu afirmo sempre, repito aqui, o Brasil, e isso vem em virtude do nosso passado das ordenações portuguesas, o Brasil prende muito, mas prende mal. Nós optamos por prender quantitativamente, desde o ladrão de galinha até o latrocida, vamos prender, mas eles vão ter o mesmo tratamento. Nós temos que optar por prender qualitativamente. Ou seja, crime leve, sem violência ou grave ameaça à pessoa, pena alternativa. E os menores de idade, o senhor é a favor da redução da maioridade penal? Não, eu sou a favor e eu falo com absoluta tranquilidade porque isso eu já apresentei junto com o governador Geraldo Alckmin em 2005, quando eu era secretário da Justiça do governo dele. Eu sou a favor do aumento do tempo de internação do menor que pratica ato infracional equivalente a crime hediondo. Também não é razoável que um menor de idade que furte um tênis fique 3 anos no máximo. Agora, um menor de idade que mate 2, 3 pessoas também só possa ficar 3 anos. Peca aí pela proporcionalidade. Nós apresentamos, para se ter uma ideia de como as coisas no Brasil infelizmente não funcionam, nós apresentamos em 2005, eu e o governador levamos em mãos para o então presidente da Câmara, levamos para o Colégio de Líderes. 10 anos depois, agora em 2015, em fevereiro, eu acompanhei o governador Geraldo Alckmin para levar novamente em mãos para o novo presidente da Câmara. Mas eu vou lhe mostrar aqui um exemplo de como as coisas podem funcionar rapidamente e o contrário. Esta noite, o Congresso Brasileiro promoveu uma sessão histórica no pior sentido possível. O Congresso Brasileiro aprovou a lavanderia de Dona Dilma. Ou seja, o governo nos roubou, fez um rombo. Para preencher esse rombo, o governo está trazendo dinheiro roubado que foi para o exterior, voltando com anistia, sem a pessoa ficar sabendo qual é a origem desse dinheiro. Esse tipo de coisa, que tipo de contribuição dá para essa impunidade que nos leva a sentir medo e insegurança na rua? Esse tipo de ação em que todos ali são beneficiados, o governo é beneficiado, o ladrão que roubou e pôs o dinheiro fora também, e o deputado que vendeu o voto dele para aprovar esse absurdo, menos nós. Então, até que ponto esse tipo de ação tão rápida, o seu projeto lá levou 10 anos, esse aí levou 10 dias. Está andando ainda. Não, mano, o que aconteceu no Congresso Nacional é a maior contribuição para o aumento de criminalidade. Eu falo isso com absoluta certeza, porque aquele que furta, aquele que rouba pequenas quantias vai falar, lá em cima roubaram, corrupção, sonegação, lavagem de dinheiro, são bilhões e agora podem trazer tudo de volta. O Brasil, em relação aos... Os trouxas vão trazer de volta, porque os espertos ficarão com o dinheiro lá. É isso mesmo. Só aquele que pode ser descoberto... Se o cara botou o dinheiro lá fora, por que ele vai querer o dinheiro dele aqui? E ainda pagando imposto e multa. Só aqueles que foram descobertos, e aí não pode nem ser processado. É a mesma coisa em relação à sonegação fiscal. Quando a gente analisa, vê nos Estados Unidos, na Europa, alguém preso, algemado por sonegação fiscal, se pergunta, por que no Brasil não pode? Porque a legislação só permite que a polícia investigue, prenda, depois que a Receita diga que realmente ele está devendo,
Aí depois tem um refis, ele parcela, não paga a segunda parcela. É uma legislação de faz de conta. É uma legislação de faz de conta, é uma fiscalização de fronteiras contra o narcotráfico e contrabando de armas de brincadeira. Então, nós aqui em São Paulo estamos fazendo nossa parte. Nós sabemos que é difícil, que é duro, mas, e foi citado no início, o aumento do roubo a banco aqui na capital foi 19%, no estado todo foi 6%. Foram 121 roubos no ano passado a banco e 129 esse ano. Só que esse é um dos 11 índices criminais. O estado de São Paulo, nesses 9 primeiros meses, reduziu 10 índices criminais, só o roubo a banco não. Ainda já estamos bem, não, precisamos melhorar. Mas por que São Paulo melhorou tanto e essa cidade lá que o Rony falou? Por exemplo, a minha cidade, Campina Grande, é a 4ª cidade de mais de 300 mil habitantes, fora de zona de guerra, no mundo, em violência, em morte, em homicídios, né? Por que São Paulo diminuiu tanto e o resto do Brasil está tendo essa... E o resto do Brasil permanece crescendo homicídio enquanto São Paulo cai. São vários motivos, Leon. O Rio também, né? O Rio aumentou. Pernambuco, que havia feito um pacto contra a violência, voltou a aumentar. São Paulo, por investimentos na segurança pública. O anuário do Ministério da Justiça, então é algo imparcial em relação a São Paulo, ou se for parcial é contra. O anuário deu agora que São Paulo, o estado de São Paulo sozinho, investiu 4 vezes mais em segurança que a União toda. Um episódio recente, eu acho que passa para a população justamente a mensagem, ao contrário da que o senhor quer passar, da aproximação da polícia e tudo mais. Um sargento da PM foi acusado de torturar um preso, foi levado para uma delegacia e a PM cercou a delegacia. Houve quase que um confronto da Polícia Civil com a Polícia Militar diante de uma delegacia de polícia. Com uma polícia dessa, como é que a população pode ficar sossegada? A mensagem que passa para a população, eu conversei com várias pessoas, é que a polícia não tem controle, a PM não tem comando. Como é que policiais militares cercam uma delegacia? O que aconteceu com eles? Foram punidos? Quem é que controla essa tropa? Veja, não havia, basta ver a imagem, nenhum policial militar fardado. Não, eles foram, mas aí ele tira a farda e sabe que não vai acontecer nada. Eram policiais em folga que foram... Mas eram policiais. Eram policiais em folga, não estavam armados, policiais em folga, não entraram em confronto, eram amigos daquele policial que foram presos. Não houve confronto institucional. Isso é um fato normal? Não é fato normal. Está sendo apurado, não só em relação à polícia militar, mas à polícia civil, que também a partir daí começaram a chegar policiais civis. Não é fato normal, não deve ocorrer. Vão ser punidos aqueles que exageraram. Nós temos as imagens, alguns até instigando. Isso continua sendo investigado? Continua sendo investigado pelas 2 corregedorias. O que acontece é que nós precisamos cada vez mais formar melhor os policiais. Nós estamos formando, estamos trabalhando nisso. 30 segundos. Vamos ter que fazer de novo esse papo aqui, porque tem muita coisa, né? Então... Rodolfo, mais uma vez, meu velho, está sempre aqui com a gente, obrigado. Eu gosto quando você cutuca, adoro. Eu estou aqui quietinho no meu cantinho, adoro quando você cutuca. Esse cutucador mora aqui também, meu Deus do céu, que não tem medo de morrer. E eu quero agradecer muito também ao advogado, consultor jurídico, que atualmente exerce o cargo de secretário de Estado da Segurança Pública de São Paulo, doutor Alexandre de Moraes, a quem eu agradeço muito. 20 minutos passaram, nunca vi. Segurança é uma coisa tão... Que celeridade, que absurdo. Diz respeito a cada um de nós. Pois a gente não tem como... Como é que a gente vai continuar vivendo aqui? Já acabou, tá certo, acabou os 20 minutos e tal. Você imagina uma coisa, eu saindo com meu filho que mora nos Estados Unidos, eu disse, rapaz, você esqueceu de trancar a casa? Ele olha bem assim, pra quê? As casas não têm muro. E eu... morro de medo se eu morasse no 10º andar de um prédio, né? Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Obrigado, querido. Ninguém te bateu. Não, obrigado. Não é? Porque vou dizer, secretário de Segurança Pública apanha. É masoquista, né? Obrigado a todos. Obrigado a todos. Eu sou o batedor, mas quem bateu hoje foi o... É isso aí.